vai trazendo um recado de Deus para nós hoje. Ainda de pé, suas mãos diretas, Pedro. Senhor Jesus, nós te apresentamos aqui, Senhor Jesus, um vaso escolhido pelo Senhor. Nós apresentamos aqui, Senhor Jesus, um servo do Senhor, e eu te peço, Senhor, que a tua palavra que está no coração dele seja passada nessa manhã, Senhor, a tua igreja com fidelidade. Que não sejam as suas reflexões nem aquilo que o seu coração deseja, Senhor, mas que sejam as tuas palavras, Senhor. Sabemos, Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor Jesus. Ela tem peso, Senhor, ela cura, ela restaura. E que isso seja o que saia da boca do Pedro, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que não seja um estudo, que não seja algo humanamente preparado, Senhor, mas que venha do teu Espírito Santo. Desde já, Espírito Santo, tome o controle de tudo que tem sido feito e o que será feito neste culto. Fica à vontade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Vou começar dando um testemunho, que não tem muito a ver com a pregação, não, mas todo mundo sabe que o Benjamin nasceu, né? Nasceu sexta-feira passada, dia 16, nasceu bem. Nasceu com 50 centímetros e meio. Nasceu com 3,350 kg. E o testemunho que eu quero dar é que quando o apóstolo esteve aqui, eu estava sentado ali onde a Caroline está, e ele, no mover do Espírito Santo, saiu falando com um monte de gente. E a gente lá em casa fala que Deus tem sido fofo comigo, foi fofo comigo no ano de 2014. Ele tem sido fofo comigo. E ele tem falado coisas para mim que realmente massageiam a minha fé. E aí, eu, menino do buchão, sempre quero que Deus fale comigo, né? Sempre vai ser difícil, cara. Mas aí, nesse dia, eu comecei a orar para que ele falasse com os outros, porque já que ele tinha falado tanto comigo. E aí, por último, o apóstolo colocou a mão na minha cabeça e falou o seguinte: ó, você está preocupado com o parto da sua mulher? Não fica preocupado não, eu vou dar para ela o melhor parto da vida dela. Ela está sentindo dores na barriga, eu estou tirando as dores da barriga agora, as dores que ela está sentindo embaixo na barriga. E o quarto dela também está separado. A partir daquele dia ela não teve mais as dores na barriga. O parto, gente, foi abençoadíssimo. Nem ponto ela teve. Não foi assim como a Anne tinha falado a unção do quiabo, que não escorregou assim, não. Mas foi muito rápido. Foram 45 minutos na hora que a enfermeira chegou para começar o trabalho de parto mesmo. Ela sentiu contração durante algumas horas, boas horas, mas ela teve anestesia, e na hora que a enfermeira chegou, foram 45 minutos do início ao fim, 45 minutos, o Benjamin estava no nosso colo. Mas aí a enfermeira falou que, olha, infelizmente não vai ter o parto. Eu sei que vocês pediram, mas não tem aqui. Aí meia hora depois ela falou assim: olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A gente fala: boa e uma ruim? Pode falar. A ruim é que você não vai pro quarto agora. Aí ela: mas por quê? Não, porque alguém saiu mais cedo, não estava previsto, e seu quarto está sendo limpo agora. Então glória seja dada a Deus, gente. Agora, testemunho dado, vou orar rapidinho para a gente começar. Senhor meu Deus, nós começamos o culto falando de glória, foi falado de glória, da glória do Senhor aqui na abertura. Nós falamos, Senhor, que nós consagramos a nossa vida a Ti, que o Senhor é o único digno de receber. E o Senhor sabe que o Senhor preparou no meu coração uma palavra para falar sobre a Tua glória. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que seja a única glória que aconteça nessa manhã. Tira de mim tudo aquilo que é meu. E fala, Senhor, me usa somente para transmitir o teu recado, a Tua palavra para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Vocês podem ficar sentados. Vamos abrir a Bíblia em 2 lugares, tá, gente? Usa o dedinho aí. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 6. Todo mundo achou?
Deuteronômio 20. Vamos ler só os 3 primeiros versículos. Êxodo 20. Só os 3 primeiros versículos. E Deus falou todas estas coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Antes de passar para Deuteronômio, eu queria dizer que ninguém aqui deve ter saído do Egito, fisicamente falando, geograficamente falando. Mas todo mundo aqui deve ter saído de alguma área de escravidão. E eu queria que vocês considerassem o Egito aqui, que vocês lembrassem que o Egito aqui é só uma representação da escravidão de onde a gente saiu. Agora Deuteronômio 6, 5 a 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com pertinência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês, de onde veio a motivação de falar sobre essa palavra, na verdade, há muito tempo Deus tem tocado no meu coração em relação ao lugar que Ele ocupa nas nossas vidas. O lugar, se eu realmente tenho conseguido amar Deus como eu devo amar. Se nós, como igreja, temos conseguido amar Deus como nós devemos amar e colocado Ele no lugar que Ele deve estar. Muitas vezes, eu estava conversando lá em casa, e muitas vezes a gente deposita a nossa felicidade, a nossa alegria em outras coisas que não são Deus. Quantas vezes a gente não diz, meu Deus, eu queria tanto aquela coisa, aquele carro, aquela casa, e aí a gente fica assim, se eu mudar para aquela casa, eu vou ser feliz. Ou se eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Ou se eu passar no vestibular, se eu entrar na faculdade, eu vou ser feliz. Ou se o meu filho nascer bem e o pai for abençoado, eu vou ser feliz. A gente fica feliz com essas coisas sim, mas não são essas coisas a base da nossa felicidade. Paulo fala em Filipenses, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E sabe qual é o segredo? Deus é a base da felicidade, foi a base da felicidade de Paulo. Deus deve ser a base da nossa felicidade. Não importa o que aconteça. A gente tem mania de orar, e aí quando a gente ora e não acontece o que a gente quer, a gente acha que não é vontade de Deus. Mas espera aí, eu não orei, eu não entreguei. Quer dizer que quando Deus satisfaz as minhas vontades, de menino mimado, como eu falei, tem sido fofo comigo, eu estou feliz. E aí na hora que Ele faz do jeito dele e não do meu, aí eu não fico mais feliz. Isso é colocar Deus em primeiro lugar? Eu acho que não. Eu acho que colocar Deus em primeiro lugar tem a ver com outras coisas que a gente vai ver. Porque o que acontece de verdade é que quando a gente deposita a nossa felicidade em cima de outras coisas e a gente atinge aquela coisa, depois a gente sente um vazio tão grande. Naqueles desenhos animados que o João Pedro assiste, teve um desenho animado esses dias, o mal queria se vingar dos pinguins. E aí ele fez tudo, plano mirabolante, gastou um dinheirão, conseguiu, vingou dos pinguins. Ele queria que os pinguins ficassem feios. Aí que os pinguins ficaram feios, ele sentou e falou assim, meu Deus. Ele não falou, meu Deus, né? Ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Já conseguiu o que eu queria? Aí vem aquele vazio. Por quê? Porque não é aquilo que traz a felicidade para ele. O tanto que nós procurarmos coisas para encher o vazio que existe dentro da gente, só existe um que pode preencher e nos dar felicidade o tempo todo. Só Deus. Porque com Ele a gente sabe que, estando bem ou não tão bem, tudo vai dar certo. Não é verdade? E aí eu lembrando porque eu voltei no Velho Testamento para começar a palavra, porque eu lembrando a gente leu o primeiro mandamento em Êxodo. E na verdade, se a gente obedecesse esse primeiro mandamento,
Não precisaria de mais nenhum outro. Já pararam para pensar? Olha só, meu amigo, o pastor Michel, ele é filho de Deus, eu também sou. Então nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, eu sei que Deus ama o Michel tanto quanto ele me ama. E por amar a Deus, eu amo o meu pastor, eu amo o meu amigo. Eu preciso de um mandamento para amar o próximo como a mim mesmo? Não precisa, né, gente? Deus, se a gente se voltar para Deus em cada uma das situações da nossa vida, a gente não precisa de mais nada. E Jesus fala a mesma coisa em Mateus 22:37, dizendo que esse é o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus. Em Salmo 14:2, o Senhor olha dos céus, olha para os filhos do homem e vê que não tem, e para ver se alguém tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviam, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3:10, Paulo repete a mesma passagem. Sabe o que isso significa? Que não tem ninguém, biblicamente falando, que consegue amar a Deus como ele deve ser amado. E eu tenho certeza absoluta que antes de todas as coisas, Jesus só pôde ser coroado e só pôde sentar no trono porque ele foi o único que conseguiu. Foi o único que chegou aqui e amou a Deus como Deus pode ser amado. Dói na gente, né? Porque se a gente perguntar se ama a Deus, todo mundo vai dizer que sim. Mas tem certos momentos do dia da gente, certos momentos da rotina da gente que a gente não ama tanto a Deus. A gente prefere amar a gente mesmo, a gente é egoísta. A gente cria desculpas, cria religiosidade, a gente cria coisas para poder nos ligar a Deus, porque de coração a Bíblia fala que a gente não consegue. E aí, como a gente leu no texto, o que significa amar a Deus da forma como a gente leu em Deuteronômio? De todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Como é que a gente vai conseguir amar a Deus? De todo o coração? Como a gente vai conseguir amar a Deus? De toda a nossa alma e de toda a nossa força. Por que os três? Aí eu fui... Aí vem a inspiração, né? Eu pensei o seguinte: vamos começar com amar a Deus de todo o coração. Imagina que aqui alguém ganhou na Euro Milhão 200 milhões de euros. E essa pessoa fala assim: olha, para todo mundo que está sentado aqui nessa sala, eu vou dar 1 milhão de euros. Ou seja, não tem ninguém aqui, nessa minha historinha, não tem ninguém aqui que não ganhou nada. Aí o que a gente faz, a primeira coisa, não, então vamos almoçar no restaurante, né? Agora eu tô rico. E chega no restaurante, qual é o assunto da mesa? O fulano ganhou, fulano é gente boa, hein? E agora resolvi todos os meus problemas. Vou pagar minhas dívidas, vou lá visitar minha família, beleza, né? E aí a gente chega em casa e aí liga para a família, e o que a gente conta? A gente conta simplesmente que alguém ganhou, né, 1 milhão dentro da igreja e deu para mim 1 milhão de euros, vou ter que ir para casa rico. A gente até fala, né, Deus me abençoou, mas você só fala isso porque você aprendeu isso dentro da igreja. A verdade é essa. A verdade você não sente de verdade. Porque na hora que você chegar no trabalho e que você for encontrar com aquele ateu, você vai falar que você ganhou, mas não vai falar para ele que foi Deus que te deu. Realmente você está dando a glória para Deus? No coração? Porque da boca é fácil, né? Falar é muito fácil. Mas e o coração aqui dentro? Aí você vira e fala assim: não, mas é porque se eu falar para ele que foi Deus, ele não vai entender. Pelo menos essa é a desculpa que eu assumo, tá, gente? Esse diálogo eu tenho comigo mesmo. Eu imagino que outras pessoas têm também, porque eu não imagino que eu seja tão especial assim. Mas a verdade é, eu vi por ele e falei assim: não, mas o fulano não vai entender, porque ele não entende das coisas de Deus. Mas então não é aí que eu tenho que falar que foi Deus que deu mesmo?
e esquecer que aquele irmão ganhou no Euromilhão e falar assim: olha, Deus me abençoou com 1 milhão, e contar para ele como pode ser um milagre, que você devia estar orando por isso há não sei quanto tempo. Não é assim? Não é assim que devia ser? Mas não é assim que a gente faz. A verdade é que não é assim que a gente faz. Aí eu te digo, o que é mais valioso? Ganhar 1 milhão? Ou eu te lembrar aqui, lembrar vocês do que Jesus fez por nós na cruz? Que não importa o que acontecer, não importa o tamanho da sua dívida, não importa o tamanho da sua expectativa, não importa o frio que está lá fora, daqui pouquinho tempo vai estar. Se você ama, se você conseguir amar Deus, pelo menos um pouquinho de verdade, daqui pouquinho tempo você vai estar com Ele lá no céu. Que vale mais? 1 milhão que eu vou ali e sou roubado? Ou minha salvação que ninguém rouba? Ninguém rouba. E por que eu não falo dela? Por que, gente? Por que eu não falo dela? Eu fico indignado comigo mesmo. É incrível. E na verdade, porque uma coisa que eu achei bacana nessa passagem também, que quando a gente lê em Deuteronômio, a passagem que a gente leu no início, ele fala: converse sobre essa passagem, sobre essa palavra, quando você estiver em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você chegar lá, né, quando você se deitar, quando você se levantar. É para você, gente, o que eu entendi é que é para a gente falar que Deus ama a gente e que a gente ama de volta. Não tem mensagem mais forte que essa. Essa é a mensagem que Jesus pregou na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem dos profetas. Essa é a mensagem de todo mundo que está aqui na frente, em qualquer igreja, em qualquer religião. É de que Deus ama a gente. E a gente não fala dela. E aí eu pergunto, e aí eu falo mais. Perguntão, falo mais. Em Mateus 6:21 diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. A verdade é que todos os outros tesouros que a gente tem na vida são passageiros. E a gente só fala dos tesouros passageiros. A gente ama falar de Deus. Eu amo falar de Deus. Mas é muito mais fácil falar de Deus com você, meu amigo pastor, do que falar de Deus com quem não entende. Porque entre nós existe troca. Eu aprendo com você e você aprende comigo. E a gente cresce junto. Isso edifica? Edifica. Mas quando Jesus estava voltando para o céu, ele não falou assim: conversem sobre mim entre vocês, edifiquem-se vocês e depois venham orar comigo. Foi isso que ele falou? Não, né? Ele falou que era para a gente falar para as outras pessoas, para a gente doar. Dói, gente. Você já conversou com alguém? Olha só, eu entendo um pouco de informática. Quando eu vou conversar com alguém sobre informática, alguém que não entende nada, eu perco a paciência rapidinho. Você tem o mesmo sentimento quando você fala sobre Deus com quem não entende? O que você tem está errado. Para pensar. Se você chega para alguém que não entende nada de Deus, Deus acabou de te dar uma bênção, ou Ele te dá uma bênção todos os dias, porque Ele te presenteia todos os dias, e você se esquiva de falar disso, porque não existe troca, porque você só fala e depois a boca fica seca, porque você se cansa. Que a verdade é, aquele que tem sede, ele está em sede mesmo. Ele está morto, ele está ressecado, ele precisa te sugar, e suga. Não é, meus amigos pastores? As pessoas que têm sede de Deus, eles não sugam. Vocês não ficam cansados depois de uma reunião com quem suga, você fala: meu Deus, estou sugado. Mas é isso aí, glória a Deus por isso, glória a Deus por vocês se sentem sugados. Agora, devia todo mundo se sentir da mesma forma. Pastor é aquele que cuida. Ok, mas não é só ele que deve pregar a palavra, não. Todos nós temos a mesma obrigação. Pastor é só o que cuida, o que abraça, o que tira os carrapichos, o que cuida das feridas. Agora, pregar é muito mais fácil que ser pastor.
você estudar, você orar, você assistir um vídeo na internet. Hoje em dia é tão fácil vir aqui e pregar, ser pastor, não é isso não. Então vocês não fiquem pensando que falar de Deus, ou amar Deus de todo o coração, falar dele o tempo todo é ruim, é chato. Tem mais uma coisa. Na Bíblia a gente fala o seguinte, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. Se você não for chato, meu amigo, o negócio é o seguinte, você está sendo amigo do mundo. Se você está sendo amigo do mundo, você é inimigo de Deus. É simples assim. Eu falei ontem dentro de casa, falei para minha esposa, falei, olha, o negócio é o seguinte, quem for à igreja e escutar essa palavra, não sair de lá querendo ser um cristão radical, não é tendo que ser não, tá gente? O verbo é diferente, a gente tem que querer ser. A gente tem que querer ser amigo de Deus e entender que quando você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Então você tem que ser chato mesmo. E isso é amar Deus de todo o coração, porque logo depois a Bíblia fala também que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio de Deus, você não vai querer falar de outro assunto. E aí o povo vai chegar para você e vai falar assim, não vou conversar com Pedro não. Ele só sabe falar de Deus. Só sabe falar de Deus, não tem outro assunto. Claro, meu coração está cheio de Deus. Mas no dia que eu estiver passando por um problema e ele souber que eu tenho Deus, eu sou a primeira pessoa que ele vai querer falar. É ou não é? Gente, estou brigando comigo, tá? Não estou brigando com vocês não. Eu venho aqui falar daquilo que eu estou passando. Eu venho aqui falar daquilo que Deus fala comigo. A palavra dita aqui, quando sai da minha boca, é a palavra que o Espírito Santo quer que eu mesmo escuto. Só que aí a gente fala assim, não, tá bom. Eu falo. Eu, primeiro a dizer, eu falo. Mas eu falo de Deus. Eu falo de Deus no trabalho, eu falo de Deus com os muçulmanos, eu falo de Deus com os ateus, eu falo de Deus com todas as outras pessoas, eu prego Jesus Cristo. Mas aí tem um porém, né? Eu sempre escolho a melhor hora. Não, porque se eu falar agora, sabe o que é? Vai explanar, vai fugir. Mas peraí, é você que está falando ou o Espírito Santo que está dentro de você que está falando? Porque aí, quando eu fui preparar isso aqui, Deus falou assim para mim, quem é o príncipe do mundo? E o príncipe do mundo, ele controla as coisas do principado dele, é ou não é verdade? E se ele controla e ele é o príncipe do mundo, ele vai deixar você, vai deixar a melhor hora aparecer? Da última vez que eu estive aqui 2 semanas atrás, o pastor Michel lembrou de uma música do Geraldo Vandré, a música. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso aí. Quem sabe faz a hora. A gente tem que criar situações. Todas as situações, todos os testemunhos, toda hora é hora de falar de Deus. Em todos os assuntos você pode colocar um pouquinho de Deus. Você pode dar a sua opinião, e a sua opinião vem da opinião que o Espírito Santo colocou no seu coração. Porque eu acredito aqui que todo mundo ora, eu acredito aqui que todo mundo pede a instrução de Deus antes de sair de casa de manhã. E se não pede, quando lembra, se arrepende e fala, Senhor, hoje eu não orei. Não dá tempo, porque agora eu estou chegando no trabalho, mas me abençoa. Às vezes já é o suficiente. Não é o que Ele quer. Não é o relacionamento de qualidade que Deus espera, mas já é o suficiente. Então Ele pode agir através de você. Ele pode agir através de você em todas as situações. E falar através de você em todas as situações. E não esperar a melhor hora. Porque sabe de uma coisa? O muçulmano não espera a melhor hora. Os ateus, laicos, franceses não esperam a melhor hora. Na hora que você abre a boca para falar de Deus, eles vêm com o chicote já para bater. Eles não têm problema de confessar a fé ou a completa falta de fé deles. Por que nós temos problema? Quem é que está errado? Sinceramente, desde que uma pessoa não segue Jesus, para mim, ela está no caminho errado. E se eu estou no caminho certo, por que eu não falo para ela? É a verdade. Aí você fala assim, não, mas... Aí outras pessoas sempre têm vergonha, né?
vergonha de falar de Deus. Ele está no seu coração, você sente vontade, você está impelido a falar. Ah, mas eu não tenho eloquência. Palavra bonita, né? Eu não sei falar de Deus. Deixa o outro falar, que ele fala mais bonito, ele não fala errado. Ele sabe falar francês direitinho, ele sabe falar português direitinho. Mas me diz uma coisa, quando a gente está falando de amor, amar de todo o coração, se eu chego com a minha esposa ou com o meu filho em algum lugar e eu tenho vergonha de dizer que ela é minha esposa ou meu filho por falta de eloquência ou por qualquer outro motivo, eu estou certo? Acho que não, né? Se Jesus está me acompanhando em todo lugar que eu chego e eu posso colocar no meio da roda e eu fico com vergonha de fazer, está errado, não é? Não, Jesus, o negócio é o seguinte, ó, fica aqui no canto, eu vou primeiro falar de você, depois eu te chamo, tá? Te dizer o que pode acontecer nesse meio tempo. Ele resolve te chamar e aí não está do seu lado mais, e aí eu vou te contar onde é que você vai parar. Você não vai estar numa boa situação, eu te garanto. E muitas vezes você fala assim, mas eu tenho que falar de Jesus mesmo o tempo todo, eu sou obrigado a falar de Jesus o tempo todo. Eu diria, não, obrigado não. Obrigado você não é não. Mas isso é só uma consequência. Aí eu diria o seguinte, consequência é tipo assim, ó, eu enfiei o dedo na tomada, eu tomei choque, é uma consequência. Eu falo de Jesus porque meu coração está cheio, é uma consequência. Eu não preciso forçar a barra. Se eu preciso forçar a barra para alguma coisa, é para que Jesus enche o meu coração. Se o meu coração está cheio de Jesus, o resto vem naturalmente. A oração que a gente tem que fazer não é para Jesus preparar a melhor hora, nem para ele preparar a pessoa, mas sim para ele entrar no coração e ensinar a gente a amá-lo de todo o coração. E no momento que a gente estiver amando Jesus de todo o coração, aí falar dele vai ser a única coisa que vai conseguir. Isso é amar de todo o coração. E quando a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo, significa cada um examine-se a si mesmo. Eu não estou aqui para falar de ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para trazer condenação, nem dizer para apontar o dedo para ninguém. Mas eu estou falando o que é amar Jesus de todo o coração. E aí depois, quando cada um tiver tempo, em casa, no reservado com Jesus, pergunta para ele, Jesus, eu estou te amando de todo o coração mesmo? É você e ele que vão responder essa questão juntos. Aí passando para amar Jesus de toda a alma. Qual a diferença de amar de toda a alma e todo o coração? Quando a gente estudou Casados para Sempre, eu estudei com... nós fizemos o Casados, o presbítero Fernando e o Daniel fizeram com a gente aprendeu que alma tem a ver com sentimento. Não é isso? Alma é sentimento. Não engano isso mesmo. E aí então amar Deus de toda a nossa alma é amar Deus com todos os nossos sentimentos. Ficou um pouco difícil falar de sentimento depois disso tudo, eu fui procurar. Eu escutei 3 frases de um pastor americano. O pastor chama John Piper. Ele fala o seguinte: ver e amar a Deus, né? Amar a Deus de toda a alma, amar Jesus de toda a alma, significa ver e saborear a supremacia de Jesus te liberta da escravidão do pecado para os sacrifícios do amor. Ele fala também, te satisfazer com aquilo que Deus é para você, não o que Ele faz. O que Ele é para você em Jesus te liberta da abundância de pecados para o sofrimento do amor. E depois ele fala, a fé em Jesus Cristo liberta você da escravidão do pecado para o sacrifício do amor. Ele diz que essas 3 frases são a mesma frase, são a mesma mensagem. E o que elas têm a ver com amar Deus de toda a alma? Vamos começar analisando de onde a gente veio, para a gente entender o que é amar Deus de toda a alma. Em Efésios 2:1, a Bíblia fala assim, ó, vocês estavam mortos
em suas transgressões. Significa que nós viemos da morte. Se a gente pensar, o pastor falava assim, se a gente pensar de um lado o bem e o mal, de um lado existe o bem, existe Jesus, existe Deus, existe a luz. Do outro lado existe a escuridão, existe o mal, existe Satanás. Não, quando a gente nasce, ou quando a gente não, antes de conhecer Jesus, a gente está inteiramente do lado de cá, do lado mal. É impossível ter um pouco de bem em nós. É impossível. Porque nós nascemos do pecado e tudo que a gente quer é satisfazer a nossa carne, é satisfazer o nosso egoísmo. Mas aí, a partir do momento que a gente vive em Jesus, a gente passa totalmente para o outro lado. Os dois lados não se tocam. Eles não coexistem. Então não tem como ficar em cima do muro. Não existe ficar em cima do muro. E aí ele fala então, ou seja, antes de aceitar Jesus, a gente vivia unicamente para fazer o mal. A gente não sabia fazer o bem. E a gente não tinha liberdade para fazer o bem. A gente só tinha, a gente ficava, por isso a gente fala escravidão. Porque como se você só faz o mal, você está preso, você está escravo daquilo ali. E quando depois a gente fala de liberdade em Jesus Cristo, a liberdade significa, eu vivo em Jesus, e vivendo em Jesus eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. E a verdade é, em Jesus eu posso fazer qualquer coisa, porque nada do que eu fizer eu vou desagradar a Deus. Quando eu estou em Jesus, a minha vontade é de agradar a Deus o tempo todo. Eu não tenho vontade mais de fazer o mal. E aí, como a gente falou, fazer o mal é acidente. A gente é falho, a gente é fraco. A gente acaba fazendo mal, faz, mas é acidente. Tem que ser acidente, viu, gente? Tem que ser acidente. E aí todos os meus sentimentos, todo o meu querer, todo o meu ser está em Jesus. E aí eu estou começando a tocar minha alma. E não sou eu quem diz isso não, tá? É toda essa parte do bem e do mal. Olha só o que diz em 1 João. Esse eu queria ler com vocês. Abre aí para mim, por favor. 1 João 2. Versículo 15. Quem achou pode ler, por favor. Versículo 15 e 16. Foi? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu queria dar uma ênfase nessa palavra tudo. Pois tudo o que há no mundo. Tudo, todas as coisas. Aí depois em 2 Coríntios 5, se vocês quiserem abrir também, 2 Coríntios 5, 17. A gente às vezes passa desapercebido assim, por essas palavrinhas, né? Eles estão vestibulando ali em casa e a gente acaba vendo exatamente quanta diferença faz. Em 2 Coríntios 5, 17, fala o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é ou não é? É a nova criação, as coisas antigas já passaram, o mal já passou, aquele amor das coisas do mundo já passou, já não existe mais aquilo, porque novas coisas surgiram. E tudo isso provém de quem agora? De Deus, que nos reconciliou consigo, com Ele mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação significa que você, nós somos ministros da reconciliação. O ministro é um encarregado. O presidente da República manda, o ministro é encarregado. O ministro do interior da França, ele é encarregado dos assuntos do interior da França.
Então, se você é o ministro da reconciliação, você agora é encarregado da reconciliação. Se você é encarregado da reconciliação, aquele que está longe, você sente que ele está longe, você sente necessidade de trazê-lo de volta. Você é encarregado de trazê-lo de volta, de reconciliar ele com Deus. E aí você começa a sentir que ele está longe, sentir o que você tem que fazer. E aí vem a pergunta: a gente estava morto, era incapaz de fazer o bem, e aí agora você conheceu alguém que te ressuscita, que te traz para a vida, te liberta do mal. Se você antes estava o tempo todo no mal, mergulhado no mal, longe de Jesus, mergulhado na escuridão, é possível ter paz mergulhado no mal? Não. É possível ser feliz mergulhado no mal? Eu acho que não. Agora você foi para a vida, você foi para a luz. É possível você ficar triste ali? Não. É possível você sentir ódio ali, sentir a raiva? Né? Deus crente também, mas isso não vai te afetar a sua fé, nem seu relacionamento com os homens, porque você sabe que aquilo está errado. Mas é possível você ser infeliz no sentido geral da palavra? Não. É possível você não ter paz? Não. Aí eu te pergunto, essas coisas não são sentimentos também? A paz, a felicidade, a alegria, o consolo. Isso é amar Jesus de toda a alma. E aí você começa a entender o que é, porque o pastor falou de ver e saborear. Porque na hora que você começa a sentir feliz, na hora que tudo muda na sua vida, que você percebe a diferença do que era antes, do que é agora. Eu gosto do testemunho do evangelista André, porque ele não tem problema de falar isso, ele sabe o quanto ele era triste, ele sabe o quanto ele era desgraçado, sem graça nenhuma, enquanto ele é feliz agora. Não importa o que acontecer, eu acompanhei ele há poucos dias, a esposa dele não vai me deixar mentir, da dificuldade que eles passaram. Algum dia ele esteve triste, ele sentiu falta de paz? Não, né? É o que eu imaginei. Porque isso, ele pode saborear o fato de estar em Jesus. Ele sabe que está tudo ruim, mas ele saboreia o fato de que Jesus está no comando. Isso é gostoso, né? É realmente um prazer muito bom. E aí, Jesus fala o seguinte, em João 6,35: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome nem sede. Eu saboreio isso, saber que eu estou nele e eu nunca vou ter fome nem sede. Eu saboreio o pão que ele é. E depois o que significa na segunda frase? Satisfazer com aquilo que Deus é. O que Deus é para você? O que Deus é? Ele te criou, te sustentou, te deu um propósito. Tem coisa mais difícil para o homem que é viver sem propósito. Você não sabe o que você vai fazer. Você acorda de manhã, fala: qual o propósito do meu dia mesmo? O que eu vou fazer hoje? Não tem nada mais complicado do que isso. Nada. Você pode bater nele, você pode puxar a orelha dele, arrancar os cabelos dele, depilar com cera quente. Não dói tanto quanto não ter propósito no dia. Nós fomos criados para ter um propósito. Deus tem um propósito para a gente. Ele nos provê tudo. Ele dá tudo para a gente. É Ele que me dá o dinheiro, fruto do meu salário, fruto do meu trabalho. É Ele que me recompensa. É Ele que me dá sono. É Ele quem me dá paz. É Ele quem me dá alegria. Foi Ele quem me deu minha família. Foi Ele quem... Ele é tudo. E mais, Ele deu o filho dele para morrer. Ele pegou o filho dele. Benjamin acabou de nascer. Meu filho acabou de nascer. Eu fico imaginando, se eu soubesse que daqui 33 anos ele ia ser morto, eu acho que eu começava a sofrer agora. E Deus sabia que o filho dele ia ser morto milhares de anos antes dele vir para o mundo. E ele deu.
E Ele não desistiu da obra, porque Ele não desistiu de cada um de vocês, Ele não desistiu de mim. Ele não desiste da gente. E eu te pergunto, o que Deus é para você? Você consegue se satisfazer naquilo que Ele é? Para mim Ele é tudo. Ele deve ser tudo. É só difícil de viver todos os dias isso. É só uma verdade que está aqui. Quando eu estou aqui dentro da igreja com vocês, eu estou falando disso. Ela está aqui. Mas como uma comida gostosa que eu como e saboreio, daí um pouco o gosto parece que passa, né? E aí a gente fala assim, a gente lembra que na Bíblia está escrito assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu estiver lembrando, se essa comida gostosa estiver na geladeira e cada vez que eu abrir a geladeira eu sentir o gosto dela, é capaz de eu saborear cada vez que eu abrir a geladeira. Um perfume bom que a gente acostuma, mas aí a minha esposa passa o perfume, eu estou lá, eu saboreio o perfume. Daí um pouco o cheiro do meu nariz passa, eu vou lá e dou uma fungada no cangote dela de novo para sentir de novo. É mais ou menos isso. Nisso eu vejo muita coisa. Nisso eu vejo a leitura da palavra todos os dias. Eu estou lembrando do que Deus fez por mim. Nisso eu vejo a instrução que Ele deu de conversar. Quando eu converso sobre aquilo que Ele fez por mim, sobre o amor dEle por mim, eu também estou sendo lembrado, porque eu estou buscando lá na minha memória aquilo que me dá esperança para poder passar para o outro. E aí o sabor nunca sai. O sabor sempre vai ficar. E aí a gente fica assim, mas será que eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz de lembrar o tempo todo? Aí eu te dou uma saída de misericórdia. Porque a glória tem que ser dada para aquele que dá, e não para aquele que recebe. Se Deus te deu a palavra, Ele vai te dar também a estratégia, Ele vai te dar o momento de ler a Bíblia, Ele vai te dar a vontade de ler, Ele vai te dar todas as coisas. Basta você estar disponível e pedir. Porque assim está escrito lá em Filipenses, que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Você quer? Você quer ser assim? Porque a verdade é, até eu preparar essa palavra, eu perguntei se alguém conhecia a musiquinha assim: um cristão radical, é tudo que eu quero ser. Na verdade eu não queria não. Quando cantava essa música na igreja lá no Brasil, eu ficava calado, porque eu não queria ser um cristão radical. Eu achava que o cristão radical era chato. Agora eu tenho certeza que o cristão radical é chato mesmo. Eu tenho certeza absoluta, mas é exatamente isso que eu quero ser. Porque é isso que me faz devolver para Jesus a gratidão do que Ele fez por mim na cruz. E através dessa gratidão Ele me abençoa. E me abençoa que eu ganho com essa bênção. Eu ganho o Pai lá de cima, Deus olhando e falando para mim: filho, eu quero alguma coisa a mais. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo, conhecedor do nome de cada uma das estrelas, sabe exatamente quantos fios de cabelo a Nádia tem na cabeça. E Ele também. Os que caem, tem muito, né? Pois é. E me chamar de filho, Ele é muito importante para me chamar de filho, mas Ele chama. E quando a gente fala disso, cria um sentimento assim, um sentimento gostoso, né? Quando a gente lembra de que Deus ama a gente, quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, a gente se sente bem, né? Um pouco a gente se sente mal, porque a gente vê que a gente não consegue fazer as coisas direito, as coisas da forma que Deus quer. Mas quando a gente lembra que é Ele quem faz em nós, tanto querer quanto fazer, dá um sentimento gostoso, né? Ele me ama, Ele me ama. E eu gostei dos louvores de hoje, sabe por quê? Porque Ele me ama, Ele faz, Ele executa, mas há o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, o Rei eterno e imortal. A Ele todo louvor, toda a glória e todo louvor. E continuando também, o que significa supremacia de Cristo?
e os sacrifícios do amor. Vamos falar primeiro dos sacrifícios do amor. Sacrifícios do amor, o pastor, na hora do louvor, ele lembrou de Coríntios 13, amor que não quer nada em troca. Mas o maior sacrifício do amor, o maior sacrifício que nós temos para amar a Deus, para amar Jesus, é lutar contra a nossa própria natureza. A natureza que alimentar a própria carne, a natureza que é egoísta, a natureza que me diz que, como eu sei a verdade, eu olho para os outros com uma... A gente já falou disso aqui, eu lembro do pastor falar disso aqui. Eu sei da verdade, eu olho para os outros com um olhar até superior. Mas isso é a nossa natureza. A nossa natureza que pega o bem e transforma em mal. Pega a verdade e transforma em mentira. E a gente precisa lutar contra ela. E isso é muitas vezes sacrifício. É sacrifício ligar para o irmão que é chato para poder perguntar como ele está, porque a gente sabe que ele vai falar: ai, está tudo ruim. Que suga a gente. É sacrifício levantar domingo de manhã e vir no frio aqui escutar uma palavra dizendo que tudo que você faz está errado, que você não vale nada. Para nós, né? Mas para Deus a gente vale muito, porque Ele pegou o filho dele para nós. É sacrifício. Qualquer coisa que você for pensar sobre Deus, sobre Jesus, sobre fé, implica algum tipo de sacrifício. Porque na verdade o que a gente está fazendo é morrer para nós mesmos, para que Ele possa viver dentro de nós. E isso não é natural. Se alguém falar que é fácil, você vira e fala: truco. Mentira. Não é. Não, pelo menos para mim não é. E se alguém acha que é fácil, levanta a mão aí que eu quero saber qual é o segredo. Que não é. Se a gente não vigiar, a própria Bíblia diz também: vigiar e orar em todo o tempo. Se a gente não vigiar e não orar, meu Deus, nós não conseguimos. E a gente fala de fé. Fé que é definida como crença naquilo que não se vê. Aí eu digo o seguinte: tudo bem, Jesus não teve início e não tem fim. Isso a gente não vê, a gente nunca vai ver. Mas tem algumas coisas de Jesus que a gente vê, né? A gente vê os milagres, a gente vê a justiça moral que está escrita em livros históricos. A Bíblia, gente, não é um livro só religioso não, viu? A Bíblia é um livro histórico. O que está escrito aí, ninguém nunca conseguiu refutar. Ou seja, isso é uma prova da justiça moral de Jesus. E eu vejo, eu posso ler, eu posso pesquisar. A paciência dele. Meu Deus, quanta paciência. A graça dele, a obediência. A obediência que foi lá e orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que acima de todas as coisas seja feita a sua vontade. O amor dele na hora que ele morreu por nós é outra coisa que a gente pode ver. Porque na hora que a gente pede socorro, que a gente está afundando, ele dá a mão. E por mais que o mundo não veja, porque o próprio Jesus falou que ele falaria por parábolas para que o mundo não pudesse compreender, e o mundo realmente não consegue compreender, nós vemos. E para mim, tudo que eu acabei de dizer é real, é palpável. Eu posso ler, eu posso pesquisar, eu posso sentir. Então é verdade. Dizer que fé é a crença naquilo que não se vê, deveria ficar em desuso. Você pode não ver com os olhos, você não vê o vento, mas você sabe que ele está lá. Você sente, então ele é real. Você não pode dizer que você tem fé no vento. O vento existe. Você não precisa de ter fé para acreditar no vento. Né? Então todas essas coisas que a gente lê, que a gente sente, elas existem. Elas existem de verdade. Talvez você precise ter um pouco de fé na hora que você acaba de conhecer Jesus, porque você ainda não teve experiência. Mas na medida que o tempo passa e que a gente tem experiência, a gente consegue ver essas coisas. E sinceramente, eu acredito que Deus espera que a igreja possa ver mais, sentir mais, porque essas coisas estão aí para nós. O Espírito Santo está aqui agora para nós. E se eu falar alguma besteira, ele puxa o meu dedo depois. E aí a supremacia de Jesus,
Onde é que está a supremacia dele? A supremacia dele em tudo que a gente vê, que a gente falou. A supremacia da dignidade, da severidade dele, mas da paciência e do amor. Supremacia da invencibilidade. Supremacia ao mesmo tempo da simplicidade, da complexidade. Supremacia da calma, da coragem. Supremacia da morte. Ele é supremo em tudo. Ele é maior que tudo. Aí, de onde vem agora a nossa fé? De novo, eu lembro lá do Deuteronômio 8:9. Amarre essa palavra. Amarre essas palavras como sinal nos braços. Prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Quero trazer uma hora que me dá esperança, porque a minha fé, ela tem que ser baseada naquilo que eu sei que existe. As pessoas podem não ver, mas eu sei que existe. E todas essas coisas ajudam a manter minha fé em ação. E a consequência da minha fé, a consequência de saborear, a consequência de me sacrificar em amor também para Jesus, a consequência de entregar todo o meu dia, todas as minhas atitudes, todas as minhas decisões para Cristo, é que eu vou começar a senti-lo mais e amar de toda a minha alma. Porque Davi conhecia isso e ele falava para a alma dele: aquieta. É quando ele estava assim angustiado, medo de morrer, né? A angústia mesmo, ele estava angustiado. Ele falava: alma, aquieta. Para de sentir isso, eu não quero esse sentimento. Isso é amar de toda a alma. É saber que a gente pode até sentir, mas Jesus, ele tem capacidade, Deus, ele tem capacidade de ir lá e de acalmar, fazer a alma dormir. Mesmo no meio da guerra, mesmo gente procurando a gente para matar, mesmo com dívida, mesmo longe da família, mesmo no frio, Deus está lá. E quando eu sinto isso, eu passo a amar Ele de toda a minha alma. E agora, gente, amar Deus de toda a força. A gente acabou já falando de amar de Deus toda a força, porque amar Deus de toda a nossa força é aquele pouquinho de coisa que a gente vai pedir para Deus capacitar a gente para fazer. Por nós mesmos nós não podemos. Mas quando Ele capacita a gente tem condição de fugir da tentação, lutar contra egoísmo, inveja, lutar contra a preguiça. Gente, o tanto de gente que fala que está cansado, mas na verdade está com preguiça é uma coisa, viu? Domingo de manhã então, pois é. E o pior, na minha opinião, a inércia. Por que eu acho que a inércia é o pior? Porque quando você fica parado, você não faz nada, nada vai acontecer também. Se você não ora, se você é inerte em oração, sua vida espiritual não vai para frente. Se você é inerte na hora de pregar, se você é inerte na hora de falar do amor de Deus, você não vai alcançar ninguém. Se você é inerte em ousadia para ir, você não vai conquistar nada. Você não vai conquistar um emprego melhor. Você não vai conquistar uma situação melhor. Ousadia, gente, ousadia. A força de Deus deve vir para a gente, para dar para a gente ousadia. Que a inércia tem levado muita gente para o inferno. Tem gente que tem conhecimento, gente que tem fé, gente que sabe das coisas, gente que tem temor, mas é inerte. Me desculpa, esse vai para o inferno. Porque a própria Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E às vezes a obra você não está fazendo nem para o outro, você está fazendo a obra para você mesmo. Mas é obra de Deus. É Ele quem faz. Ele pode usar você mesmo para fazer uma obra para você mesmo, para te abençoar. E aí você pode ter um testemunho que vai abençoar muitos outros. Mas você precisa ter ousadia para ele. A inércia. Enfim. Outra coisa também que é amar Deus com toda a nossa força. Agir com sabedoria. Agir com sabedoria, eu entendi que é negar o instinto. Nós somos animais. O homem, a mulher, nós somos animais. Nós temos instinto, nós temos fome,
nós temos vontade de ir ao banheiro, nós temos que são necessidades naturais do corpo, e por conta dessas necessidades naturais do corpo, a gente acaba agindo por instinto. E quando a gente age por instinto, eu diria que 99,99999% do tempo a gente peca. O homem macho que age por instinto, ele trai a esposa dele o tempo todo, porque toda mulher bonita tem que passar e vai olhar para ela. A mulher natural que age por instinto, ela vai pegar o tempo todo, porque basta a outra passar descabelada na frente dela que ela vai fofocar. Mas é uma verdade. E aí, o que é então agir com sabedoria? Negar o instinto. Primeira coisa, vamos buscar na Bíblia tudo aquilo que Deus, as instruções de Deus. Quais são os princípios dele? Porque quando a gente não souber como agir numa determinada situação que a gente nunca passou por ela, e não tem ninguém para poder pedir conselho, se a gente conhece os princípios de Deus, a gente sabe pelo menos que rumo está o caminho. Então vamos buscar na Bíblia princípios de Deus e os conselhos dele. Eu ainda não encontrei uma situação no mundo de hoje que não tenha pelo menos uma representação na Bíblia. Eu ainda não encontrei. Se alguém souber de alguma também, eu estou pesquisando, tá? Não agir de acordo com as minhas próprias ideias. Ai, ai, ai. Eu que sou o homem das ideias, dentro de casa, eu tenho ideia para tudo. Qualquer coisa. O João Pedro veio para mim e perguntou uma coisa esses dias, sei lá, como é que fala, conta até 10 em japonês. Eu não sei. Papai, mas você sabe tudo. Como você não sabe isso? Pois é, né? Porque eu tenho ideia demais. Eu tenho ideia, eu vou lá, busco, faço. Mas agir com sabedoria é não agir de acordo com as minhas próprias ideias. É antes de agir, é ter as minhas ideias, que podem sim ter vindo de Deus, e apresentar elas. Para Senhor, está aqui a minha ideia, está aqui o meu plano. Essa é a sua vontade? Isso é agir com sabedoria. É reconhecer em Deus. Agir com sabedoria é reconhecer em Deus todas as nossas forças. É saber que a gente não pode fazer nada, mas que Deus em nós pode fazer tudo. Agir com sabedoria é trabalhar de acordo com os dons que Deus te deu. Isso aqui mistura um pouco de ousadia também, né? Porque é o seguinte, se Deus te dá um dom, se Deus te deu um dom, né? Se você não usar o seu dom, Ele vai te cobrar, porque Ele te deu, e não é para você guardar ele. Só que se você for além do seu dom e começar a ofuscar o dom do outro, Ele também vai te cobrar, porque naquele momento você está alimentando a sua vaidade e a sua carne. Então agir de acordo com o seu dom, com o dom que Deus te deu, também é agir com sabedoria. E qual é o seu dom? Agora, quem te deu? Ele é seu, é quem te deu? Foi Deus, não foi? Então agir com sabedoria é também devolver para Ele a glória de tudo aquilo que a gente faz. A partir do momento que a gente tira nós mesmos de cena e coloca Deus, a gente age com sabedoria. E isso é amar a Deus de toda a força. Amar a Deus de toda a força é também orar. Por que amar a Deus de toda a força é orar? Porque a gente já falou várias vezes aqui dentro da igreja, da dificuldade que é orar. Eu já vi muita gente quebrantada aqui, quando o pastor contou assim, a rotina. Você acorda, você está apressado, você acordou, você dormiu tarde ontem, e aí você não tem tempo para orar. E aí você chega no trabalho, você lembrou, mas quando você acabou de chegar no trabalho, você também não vai orar. Já passou todo o caminho, aí chegou a hora do almoço, você tirou tempo para orar. E aí você voltou em casa, você encontrou a família, você esqueceu de orar. Agora, por que orar é tão importante? Porque a oração é uma chave tão grande. Porque quando a gente ora, a gente está declarando com a nossa voz e com o nosso espírito que a gente depende de Deus para aquele assunto pelo qual a gente está orando. Assim, ó, se o meu filho está doente e eu oro para Deus curar, eu estou dizendo, Deus, eu dependo de Ti para curar. E sabe como Deus já fez milagre lá em casa para poder curar? Abriu vaga em agenda de médico.
Você fala assim, mas isso é normal para o mundo, para mim é milagre, porque o médico só consegue pagar em 15 dias, se eu ligo às 8 horas da manhã, minha esposa está lá às 10h15, para mim é milagre. Porque eu entreguei para Deus a necessidade, tipo assim, Deus, eu preciso de você para resolver esse problema. Porque orar, a gente também está dizendo para Deus, quando a gente agradece, está dizendo assim, olha, Senhor, fui eu quem fiz, mas eu sei que por trás foi o Senhor que segurou minha mão, foi o Senhor que me guiou. Por isso a oração é tão importante. Eu estava falando com a pastora ontem, porque a oração de grupo ainda é mais importante. Porque a oração como igreja ainda é mais importante. Porque ela tem mais poder. Porque tudo que a gente está vendo aqui leva a gente para a glória de Deus. O importante é a glória de Deus. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Se você existe, é para a glória de Deus. Se você ora, é para a glória de Deus. Se você ficou doente, é para a glória de Deus. Se você foi curado, é para a glória de Deus. Todas as coisas. A Bíblia não coloca assim, as coisas boas foram feitas para a glória de Deus e as coisas ruins não foram feitas para a glória de Deus. Não. Em Provérbios, eu sabe, você está dizendo que até o ímpio, até o mal, para ser condenado, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E por que então a igreja orando, ou um grupo orando? Porque se um ora, um está glorificando a Deus, um vai testemunhar da glória de Deus, um vai experimentar a glória de Deus. Se a gente olha em grupo, olha como se multiplica a glória de Deus. Todos os que oraram juntos vão agradecer a Deus, vão glorificar a Deus. Todos vão testemunhar da glória de Deus. Todos vão experimentar a glória de Deus. Tudo isso leva a gente para a glória de Deus. E nada disso é natural. Orar também não é natural. Então, falando de glória de Deus, para acabar, em 1 Pedro 4,11 diz o seguinte: se alguém fala como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Em todas as coisas, tudo que a gente for fazer, não sou eu quem estou dizendo, tá? Está aqui escrito, 1 Pedro 4,11. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Em 1 Coríntios 10:31, assim quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até o jeito de você comer é para a glória de Deus. Cuidado na hora de encher a boca de alface, viu? É feio, você vai fazer para a glória de Deus. Você encher a boca de alface, falar de boca cheia, não, Deus, eu quero até ver a glória de Deus nesse ponto aí. Para quem gosta de beber um pouco mais da conta, vale a mesma coisa, comer e beber. 1 Coríntios 6:19-20 fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Vocês vão rir, mas eu estava sentado na hora que eu li essa palavra, essa passagem, e eu olhei para minha barriga e falei assim: Senhor, eu acho que eu não estou te glorificando com essa barriga. Não, mas nesse caso, meu corpo não está feliz com o tamanho do peso dele. Mas eu só quis dizer essas coisas para lembrar que tudo é para a glória de Deus, e que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E aí eu vou voltar num assunto que a gente tem um versículo que eu acho que é o preferido dessa igreja. Se a gente for olhar todos os vídeos, se a gente for olhar todas as pregações, o versículo que nós mais falamos é Romanos 8:28. Todo mundo conhece cor já. Porque todas as coisas foram feitas para o bem de Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí eu volto a dizer, qual é o bem daqueles? Se todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, e todas as coisas foram feitas para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo o seu propósito, o bem não é a glória de Deus? Coloca as duas frases uma do lado da outra, escreve: todas as coisas foram feitas para a glória de Deus.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, se todas as coisas cooperam para a glória de Deus não é o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus? Esse é o bem. Se acontece alguma coisa na sua vida e ela é para a glória de Deus, está tudo certo. Eu gostei de uma outra passagem também, não vou pegar versículo, mas Moisés, ele não pôde ver o rosto de Deus, e nós hoje também não podemos, mas Moisés pôde ver a glória de Deus, e eu acredito que nós hoje podemos ver a glória de Deus. E podendo ver a glória de Deus, olha só, quando Moisés viu a glória de Deus e falou: Senhor, eu sou gago, eu não consigo falar. Mesmo assim, a glória de Deus levou Moisés a desafiar o homem mais poderoso da terra naquela época. A glória de Deus, ver a glória de Deus levou Moisés a sustentar o povo, mais de um milhão de pessoas, ou mais de um milhão de pessoas no deserto. A glória de Deus fez Moisés interceder pelo povo e falar assim: Senhor, vai matar todo mundo, então mata eu. Porque ele conhecia a glória de Deus. E ele sabia de tudo isso que seria escrito depois na Bíblia. E a glória de Deus faz uma coisa ainda mais legal. 2 Coríntios 3,18 fala: estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu quero ser transformado pela glória de Deus. E agora eu vou falar daquilo que é o tema da passagem, que é colocando Deus no lugar de Deus. A gente falou de amar a Deus de todo coração, de toda alma, de toda força. A gente falou de fé. A gente falou da glória de Deus. E agora a gente vai colocar Ele no lugar dele. Qual é o lugar dele? O lugar dele é o lugar mais importante em tudo que a gente faz. Não importa o que, tudo que a gente faz, o lugar de Deus é o mais importante. O meu tempo com a família, o meu tempo no trabalho, o meu tempo na igreja, na rua com os amigos, tudo isso deve expressar a glória de Deus, porque Deus está no primeiro lugar. Meu casamento, meu filho, o fruto do meu trabalho, meu salário, tudo que eu aprendi, todas as minhas experiências, deve glorificar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Esse é o lugar dele. E colocar Deus, como essas coisas podem ser também usadas para colocar Deus no lugar dele. A gente usa muito a palavra aqui dentro da igreja de consagração. A consagração de uma decisão, a consagração de qualquer coisa que você faz na sua vida, significa que não importa a consequência daquilo, que não importa a origem daquilo, que não importa o canal por onde ela veio, se ela é boa ou ruim, não importa. Aquilo serve para expressar a glória de Deus. Quando alguém é consagrado, é para expressar a glória de Deus. Quando alguma coisa é consagrada, os utensílios do Antigo Testamento eram para expressar a glória de Deus. Porque Ele tem que ser o primeiro lugar. Então eu diria que é hora da igreja consagrar todas as coisas para Deus. Porque tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. O ministério, o púlpito, quando eu trabalho nos bastidores, quando eu trabalho com as crianças, as vozes que cantam no louvor, a seriedade e o compromisso para fazer as coisas, sejam para Deus, sejam para o mundo. E a gente tem que também ser da mesma forma que a gente está na igreja, no mundo. A hora de chegar na igreja, a forma de participar, tudo isso tem que expressar a glória de Deus. E aí, eu vou orar. Eu quero orar. Eu quero orar por mim. Porque eu tenho sentido dificuldade de colocar Deus no lugar dele. Eu quero convidar, se alguém tem a mesma dificuldade que eu queria convidar para vir aqui para frente para a gente orar junto. Eu queria orar junto com as pessoas que
que sentiram no coração que precisam fazer alguma coisa a mais para colocar Deus no lugar dele. E eu queria lançar um desafio também. Se tem alguém que não precisa fazer nada mais para colocar Deus no lugar dele, eu queria chamar para poder orar por aqueles que estão aqui. Se eu sou o único, eu vou receber muita oração. Então vamos ficar de pé, poder encorajar quem precisa vir. E aqueles que não precisam, para estender a mão.